Nós estamos vivendo um tempo da nossa igreja que é um tempo de reflexão, é um tempo de voltarmos mais para dentro de nós, para compreender melhor quem é esse Cristo que nos amou tanto que deu a sua vida por nós numa cruz. Nós estamos vivendo o tempo da quaresma. E o que é esse tempo? Como que nós podemos viver essa quaresma? O que quer dizer para nós? O que a Igreja Católica nos convida a viver nesse tempo de quaresma? E para responder a essas perguntas, nós estamos aqui com a professora pedagoga, Rosa Carmen, ela que é membro da Renovação Carismática Católica há 18 anos, ela que é uma mulher de fé, pregadora da Palavra de Deus, que vive a fé e nos motiva também a viver a fé. Tudo bem, Rosa Carmen? Tudo bem, com muito prazer, eu sendo igreja, estou aqui para conversar um pouco sobre o que é esse período que a igreja vive, né? Esse tempo litúrgico da quaresma, que nos chama a viver um silêncio interior. E já aproveitando, já deu essa introdução, nós queremos saber o que é mesmo a quaresma. Que tempo é esse e quando é que ele inicia? A quaresma é um tempo da liturgia que antecipa todo o período da Semana Santa, morte e ressurreição, para que possamos viver o grande momento que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo, essa vida nova. E a quaresma, ela inicia na quarta-feira de cinza, onde é introduzido no cristão católico a cinza, para relembrar que nascemos do pó, que surgimos do pó e do pó vamos voltar. E ela conclui com a noite da luz e do fogo, que é o momento da ressurreição de Cristo, um momento assim de muito lindo dentro da igreja. Nós que somos cristãos que vivenciamos isso, esse momento de experiência muito gratificante. Você falando que inicia a quaresma, né, com a missa de cinzas, que é logo após o carnaval. Então tem muitas pessoas que vivem o carnaval, fazem todas as coisas que devem, às vezes as que não devem, e dizem assim, agora eu vou para a missa de cinzas. É uma oportunidade também que a igreja traz a todas as pessoas que querem viver esse arrependimento, que vivem esse momento do carnaval, ou que nem precisa ser no carnaval, né? Mas que vivem uns momentos difíceis interiormente. A igreja abre as portas na quarta-feira de cinzas para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que querem ter uma experiência com Deus. A nossa igreja, ela é mãe. Sendo mãe, ela abraça a todos, né? E ela acolhe de fato, porque assim, o carnaval também é uma festa bonita. No entanto, as pessoas muitas vezes tem o excesso, né? Então esse excesso é que nos leva ao pecado. Mas Deus, pelo seu amor infinito de Pai, Ele nos acolhe e nos perdoa. Ele não nos condena. Deus, Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. Então somos nós os pecadores, Ele nos ama. E pelo seu amor infinito, Ele nos acolhe e nos chama a viver a conversão. Então esse período e a liturgia toda, durante todas as missas, durante esses 40 dias, Ele nos chama a viver um tempo de conversão, de penitência, de jejum, de oração, de mudança de vida. Então essa é uma oportunidade de refletir de fato os nossos atos, de olhar para nós, para o nosso interior, fazer uma reflexão, para que possamos viver essa nova vida de Cristo, que é promessa, né? A ressurreição de Cristo, que nós vamos viver daqui a alguns dias, é para mostrar para nós cristãos que temos chance de uma nova vida, né? Que essa vida é prometida por Cristo. E essa igreja mãe que você estava falando, né? Essa igreja mãe, ela nos dá a oportunidade de estarmos próximos, de viver muitas graças. E nesse tempo de quaresma, o que é essa igreja, que é mãe, o que é que ela nos chama a viver, né? Como ela nos chama a viver este tempo de quaresma? Ela nos ensina, ela nos chama a viver algumas práticas litúrgicas, como a oração. A oração é um encontro pessoal com Deus. Quando nós temos intimidade com alguém, nós conhecemos a sua voz, nós conhecemos os seus desejos, nós conhecemos as suas atitudes. E quando nós temos uma intimidade com Deus, nós também temos uma relação íntima de conhecimento. E Ele nos chama a viver isso, esse momento de intimidade através da oração, de conversa, de oração pessoal, de partilha interior. E precisamos reservar isso. Esse momento de oração, Deus teve com Adão e Eva no finalzinho da tarde. Ele disse em Gênesis,
finalzinho da tarde, Deus se encontrava. Jesus, quando foi levado ao deserto, lá em Mateus, no capítulo 4, ele diz, ele foi para orar, para se encontrar com Deus. E Jesus, ele tinha esse momento de oração, intimidade, de conversa, de diálogo. Mas também ela nos chama a viver ao jejum, nos chama a viver a penitência, nos chama a viver a esmola. E essa esmola é a caridade. Essa caridade não é apenas você dar um alimento para o outro, partilhar um alimento, mas você também partilhar a solidariedade, partilhar uma palavra. Quantas vezes uma pessoa precisa só de uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, para que possa voltar a sorrir, para que possa voltar a ter uma esperança. Então, a igreja, ela nos chama a viver de fato um encontro pessoal conosco, com Deus e com o outro. Você falando aí da penitência do jejum, né? Às vezes a pessoa vai fazer o jejum. O jejum, você vai deixar aquela refeição naquele dia, naquele momento. Só que tem gente que pensa, não, eu vou jejuar. E quando passar o meu período do jejum, eu vou comer muito porque eu fiquei com muita fome, né? Porque agora eu posso me saciar. Só que o jejum maior que nós podemos fazer também nesse período da quaresma é você deixar de comer aquela refeição e dar para aquele que necessita, né? Você faz aquele prato bonito, como se você fosse comer aquilo tudo e leve para alguém que necessita, não é, Rosa Carmen? Não pode ser feito isso. Eu acho que seria uma oferta muito maior do que você somente deixar de comer e depois você comer de tudo, né? Para ficar bem abastecido fisicamente e às vezes espiritualmente esse jejum. Será que ele vale? O jejum, ele é nos orientado pela igreja de abster de fato de um alimento, mas esse alimento ele deve ser oferecido. E em Isaías 58, ele nos fala do verdadeiro jejum, onde ele diz que é necessário rasgar as nossas vestes. É preciso rasgar o nosso coração. E o verdadeiro jejum é preciso fazer um oferecimento. É necessário você doar a si mesmo, doar o seu coração, doar a sua vida em prol do outro, né? Também essa questão, eu vou me abster de alimento e mais tarde comer, também não vale. E não vamos confundir jejum com dieta, né? Eu vou deixar de comer para ficar magra. Tá, isso é uma dieta que você pode fazer independente e faz bem. Agora, o jejum, você precisa fazer um oferecimento. E como é que acontece? No café da manhã, você precisa tomar o seu café normal. E você faz a abstenção do alimento até as 6 horas da tarde, às 18 horas. E a partir daí você faz o oferecimento. E também ninguém precisa fazer para as pessoas saberem, né? Você não precisa estar dizendo para as pessoas, não vou comer carne porque eu estou fazendo jejum, eu vou me abster de um alimento porque eu estou fazendo jejum. Ninguém precisa saber. A própria palavra nos diz, fique alegre, né? Se sorria. Ninguém precisa saber que você está sem um alimento. E o jejum não é para você passar fome. Né? Você precisa se alimentar de fato e oferecer tudo aquilo a Deus e aquilo que você não comeu, você partilhar com o irmão, com aquele que de fato precisa. O jejum, a penitência, a esmola, eles fazem parte de um processo de conversão. Conversão é uma mudança que para nós, a nossa igreja, precisa ser de dentro para fora. Ela precisa ser uma mudança verdadeira. E para que nós possamos viver bem a conversão, eu creio que esse tempo de quaresma, ele é um tempo propício para isso, não, Rosa Carmen? Para iniciar a conversão, nós precisamos ter uma decisão. Eu preciso querer converter. Eu preciso querer mudar de vida. E as renúncias vão também existir a partir da minha vontade. Eu preciso renunciar a mim mesmo, aos meus desejos, aos pecados. E quantos são os pecados? E existem os pecados de estimação, não é? Aqueles que todo dia a gente confessa e todo dia eles estão lá nos martirizando. E nós precisamos também renunciar para que a conversão aconteça, esse encontro aconteça. Mas esse encontro só vai acontecer, essa decisão de renúncia, de mudança, de conversão, quando nós tivermos a certeza de ter um encontro pessoal com Deus. Minha família foi sempre católica, nasci de uma família católica. Sempre vivemos essa prática de jejum, de oração, de viver santamente essa época. Mas foi a partir do encontro pessoal com Deus, dentro do movimento que eu participo da RCC, Renovação Carismática Católica, que eu tive esse encontro pessoal com Deus e pude entender de fato aquilo que eu fazia. Embora sendo católica, mas não fazia corretamente, né? E aí agora vem renúncia, esse desejo de conversão que acontece diariamente.
todos os dias é um combate, né? Mas nós estamos lutando para que a gente possa estar vencendo todos os desafios que surgem e que possamos viver santamente a palavra de acordo com a vontade de Deus. E falando assim ainda nessa conversão, né, você falava dessa experiência pessoal com Deus, essa experiência que você teve. Eu acredito muito que essa experiência pessoal também, Deus ele foi resgatando na sua vida por meio dos sacramentos. E o sacramento da reconciliação, nesse tempo de quaresma, ele também é muito forte, né? Nós vemos aí um apelo para a confissão, né, confessar os nossos pecados diante de Deus, do sacerdote que é um homem, mas que foi designado por Deus. Quem perdoa é Deus. E assim, esse período de quaresma, ele traz para nós assim esse apelo mais forte à reconciliação. Verdade. Nos chama a essa mudança, a este desejo de Deus, mas eu preciso entender o quanto o pecado me faz mal, para que eu possa, de fato, renunciá-lo, né? Entender que eu preciso buscar essa reconciliação e me entender, me aproximar cada vez mais de Deus e me aproximar do irmão. É preciso também que entendamos que esse encontro com o Padre, esse momento de confissão, é um momento amigável, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, acham que o Padre vai lhe punir, vai lhe criticar por algum erro, e não é, muito pelo contrário. O papel do sacerdote é estar orientando e orientar, mostrando o caminho correto que devemos seguir, né? E é esse o desejo de Deus. Lá no Salmo 1, ele já nos mostra o caminho a seguir, né? Ele nos dá um caminho longo, um caminho longo e largo e um caminho mais estreito. E ele nos dá o livre-arbítrio de seguir. Daí eu preciso ter essa compreensão de seguir o caminho mais estreito, que é que nos leva à salvação. E esse período, Cláudia, é um momento, se nós formos comparar alguém que está preparando uma festa. Vamos pensar alguém numa festa de 15 anos. Prepara o convite, prepara todos os preparativos, decoração, comida, bebida e aguarda o grande dia, para o grande momento da realização. E nesse período é de expectativa, né? Enquanto está se organizando, é expectativa. Às vezes cala, às vezes se resguarda de participar de outros momentos porque está esperando o grande momento. Dentro da igreja, a quaresma também é esse momento de expectativa. Estamos aguardando, né? Aguardando a grande festa, o grande acontecimento que é essa ressurreição de Cristo, que acontece com essa transformação de vida que parte de mim quando eu preciso me reconciliar, me encontrar com Deus, expressar as práticas de fato que me são obrigatórias porque estão dentro da palavra, né? E o que está dentro da palavra, aquilo ali precisa de fato transformar a minha vida. Também nos remete a quaresma a esse período de 40 dias, né? 40 dias. Na Bíblia se fala dos 40 anos que Moisés levou para levar o povo à Terra Prometida. É os 40 dias que Jesus passou no deserto vivendo as tentações. A quaresma para nós nos traz também essa certeza de nós vivermos esse apelo de Deus. 40 dias de penitência, de conversão, nos remete também à grande profecia de Deus para a nossa humanidade, tanto por meio de Moisés, que levou o povo por 40 anos lá no deserto, né? Foi aquele período, quanto Jesus, que passou 40 dias. Existe uma relação com esses dias, esses anos? Existe sim, inclusive, já trazendo a tentação do deserto, que foi leitura, né? Leituras da liturgia, diz que Jesus foi conduzido ao deserto e por 40 dias ele jejuou, né? E por 40 dias ele também teve a experiência de viver um deserto, que é esse momento de silêncio onde nós somos convidados a viver. E nesses 40 dias, nesse período em que ele passou, o diabo se manifestou, o demônio se manifestou e teve uma conversa com Jesus, né? E lhe ofereceu o poder, lhe ofereceu, desafiou, de fato, ele fez grandes desafios. E Jesus, por conhecer a palavra, ele simplesmente transformou todos aqueles desejos do diabo, transformou a palavra, que a gente sabe. Deus é muito inteligente e o diabo também, só que ele usa a inteligência para o mal, né? Então, ele rebatia a palavra com a mesma autoridade,
né? Jesus fez isso. Então, para nós, esse período também é um período onde precisamos estar vigiando os nossos atos, os nossos passos, porque quantas vezes nós somos tentados nesse período para desviar o nosso caminho. São pessoas que surgem, né? São situações que aparecem para nos tirar da sintonia com Deus. Então, nós somos convidados a viver isso aí. Sempre quando eu estou nas pregações, eu provoco o meu público em relação a esse questionamento. A palavra. Porque quando Jesus teve esse diálogo com o diabo dizia assim, quando ele diz aqui, se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, né? E Jesus dizia, não tentarás, Senhor Deus, porque ele manda os anjos para pegar. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E lá Jesus, conhecedor da palavra, né, com propriedade, ele dizia, não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento. E quando eu provoco o meu público com muitas pregações, eu já começo a se perguntar, quem trouxe o celular? E aí todos aparecem, eu quero ver, e todos aparecem com o celular em mãos, né? E quem trouxe a Bíblia? A Bíblia ficou esquecida em casa, porque a palavra de Deus é que nos sustenta. E quantas vezes nós abrimos a nossa bolsa, tem o batom, tem a maquiagem, tem caneta, tem tantas outras coisas, tem um celular, porque o celular, se ele for esquecido, a gente para voltar, para buscar, mas a Bíblia ela pode ficar lá no canto. Quantas Bíblias são esquecidas e às vezes até é colocada num lugar tão bonito, né? Flores até ao redor, mas elas não são lidas. E a falta da leitura da deixa o nosso espírito fraco. E o nosso espírito fraco é alvo muito fácil para o inimigo penetrar. Por isso, precisamos nos abastecer da palavra de Deus. E a igreja, ela nos orienta cada vez, todo dia. O Papa Francisco, né, com uma sabedoria incrível, ele vem nos alimentar desta palavra e motivar todos os cristãos a viver esta palavra. Com muita atenção. Ler, meditar, contemplar e viver. Viver a palavra. Né? Precisamos ser cristãos autênticos, vivendo a palavra. E quando a gente vive de fato a palavra, a nossa vida é transformada. E isso acontece naturalmente, não é? A gente vai permitindo essa mudança sem cobrar muito da gente. A gente vai nos desapegando das coisas, simplesmente. A minha igreja, a paróquia, aliás, onde eu sirvo, ela nos convida essa semana a viver o desapego às coisas e às pessoas. Mas isso fundamentado na palavra. Né? Então, assim, nós temos esse momento de oração e de formação onde precisamos viver intensamente a palavra de Deus para nos desapegar das coisas e das pessoas. E isso fortalece cada vez mais o nosso espírito. É verdade. Você citou aí o Papa Francisco, que tem falado tanto da misericórdia, que tem nos convidado a viver a misericórdia. E o que é a quaresma, senão a própria misericórdia de Deus que vem para nos fazer refletir como eu preciso mudar, como eu preciso olhar para dentro de mim, como eu preciso refletir a minha vida, né? Então, o Papa Francisco vem falando das obras de misericórdia. Essas obras de misericórdia são vitais para nós, para que nós possamos não só viver bem a quaresma, mas viver bem a nossa vida. E essas obras de misericórdia, elas socorrem o próximo, não só na vida espiritual, mas também na sua humanidade, naquilo que é necessário no seu dia a dia. Nós não precisamos fazer só o assistencialismo, nós temos que dar a nossa vida. Muitas vezes o outro ele precisa só de uma palavra, precisa apenas que nós possamos ouvi-lo. Quantas pessoas necessitam de um abraço? Então essas obras de misericórdia, que nós vamos aqui finalizar essa nossa conversa, que está tão boa, né, Rosa? Vamos aqui finalizar essa nossa conversa falando das obras de misericórdia, porque eu creio que elas permeiam toda a nossa vida. E quais são essas obras de misericórdia? Nós temos as obras de misericórdia corporais, que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. E tudo isso aqui tem na palavra de Deus. Tudo isso aqui, quem nos falou foi o próprio Cristo.
Ele que nos ensina a viver essas obras de misericórdia. E temos também as obras de misericórdia espirituais, que é dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus pelos vivos e também pelos mortos. Rosa, essas obras de misericórdia, elas nos ajudam a viver esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão interior. Com certeza. Inclusive, o jovem, quando ao encontrar Jesus e ele diz o que é que precisa fazer para entrar no reino de Deus, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao irmão como a ti mesmo. O maior ensinamento de Cristo, amar a Deus. E a obra da misericórdia, ela tem essas duas fases. Amor a Deus, onde ele vem trabalhar o espiritual, e amar o próximo, que é a corporal, né? Então, assim, e aí vem essa parte do desapego. Quando eu me desapego de mim mesmo, das minhas coisas, às vezes são coisas tão pequenas, né, que nós desapegamos, e passo a ver o irmão com amor e com misericórdia, eu começo a perceber tantas coisas que eu tenho que não é importante. Que os valores, eles de fato eles existem, mas eles precisam ser partilhados com os outros, né? Que é necessário de fato saber que tem alguém que precisa mais do que ele. E aí eu só começo a ver isso se eu começo a ter esse olhar misericordioso pelo outro, né? O ano passado nós vivemos lindamente o ano da misericórdia, que não acabou, que foi só um preparo para que possamos caminhar neste ano mariano junto com Nossa Senhora, que também é misericordiosa, que também não soube fazer nada mais a não ser do que servir, né? Porque a obra da misericórdia é serviço. A misericórdia corporal é um serviço, onde eu vou parar para ajudar o outro. E quando nós fazemos isso, é tão gratificante, não é, Cláudia? Saber eu não vou ganhar nada material, mas Deus me dá uma recompensa e Ele não dá nada mais do que aquilo que eu preciso, Ele só dá aquilo que eu necessito. E isso nos engrandece. E Ele sabe o que é que eu preciso, não é? E Ele nos dá, e aquilo ali nos preenche, nos satisfaz. Quando você falou em relação à palavra, quantas vezes nós encontramos alguém que tem tudo material, mas é uma pessoa fria, uma pessoa triste, uma pessoa vazia, porque está faltando Deus. E está faltando parar para ser abraçada, para ouvir a palavra de Deus. Está faltando o amor. E o verdadeiro amor nós só encontramos em Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você, né? Mas esse período ele não morreu para que a gente fique triste. É muito pelo contrário. Momento de silêncio para que possamos contemplar a vitória. Nosso Cristo, nosso Deus é um Deus vitorioso, é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo que venceu a morte. E isso é para que nós possamos também entender que as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas coisinhas são tão pequenas diante de um Deus tão grande, tão poderoso, né? E eu quero agradecer a Rosa Carmen, que esteve aqui conosco. Que pena, já está acabando nesse bate-papo que foi tão bom, falando aqui da quaresma. E eu queria que você deixasse, Rosa Carmen, uma motivação para as pessoas que vão nos ver, que vão ouvir toda essa sabedoria que você nos trouxe. Deixe uma motivação sobre esse tempo da quaresma. Eu desejo que seja cumprida a vontade de Deus, né? A própria palavra, quando Maria está na boda de Caná, diz assim para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. E o que o Senhor nos pede é fazer a vontade de Deus. Então, que possamos viver essa quaresma de uma forma santa, vivenciando de fato aquilo que o Senhor nos pede. A oração, que é esse encontro pessoal com Ele. O jejum, que é a renúncia de nós mesmos. A partilha, que é essa esmola, o doar para o outro. E dessa forma nós possamos nos reencontrar com Deus em busca desta vida nova. Então, de já antecipo a todos uma santa quaresma. E que você, que nós possamos, com a bênção de Deus, ter uma quaresma realmente verdadeira, onde nós possamos voltar para dentro de nós e encontrar o Cristo, aquele que tanto nos ama e nos ensina a amar.